Bom dia a todos. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Agora melhorou? Todo mundo está ouvindo? Na Casa Caminho de Luz, nesse seminário, né, proporcionado aqui por esta casa, sobre esse tema tão importante para nós espíritas. E com bastante alegria, né, a gente recebe vocês aqui. Eu tenho certeza que o Roberto e Lourdes também estão muito contentes de tê-los aqui. E eu gostaria agora, nesse instante, cumprindo o nosso programa, nossa programação para hoje, que acho que, como todos sabem, iam ser cinco palestrantes, né? Agora vão ser 4, que é o Nilson, né, que vai fazer a parte do João Moura, a parte do Nilson, o Carlos Sérgio, o Márcio e o Roberto. Então, nós vamos ter um intervalo às 10h20 com um café, um coffee break, né, e encerramento previsto para a 12h30. Então, eu gostaria primeiramente de chamar para fazer a abertura e as boas-vindas para todos vocês, a Lourdes, né, que vai fazer, como representante aqui do Caminho de Luz, as boas-vindas para todos. Bom dia, um segundinho só. O intuito de eu estar aqui é agradecer a todos mais uma vez e dizer da importância desse momento, do tema, e dizer que eu considero vocês como pessoas assim, que vieram buscar o mérito de poder levar essas informações, esse conhecimento, porque nós sabemos que só conhecimento nos liberta. Quem sabe não se perde. Então, vocês estão de parabéns por ter isso daí. É assim que tem que ser. E vamos ser células multiplicadoras, né? Cada um, com certeza, vão poder espalhar um pouquinho do conhecimento que vai ser assimilado nesse seminário. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nessa casa. E quanto ao seu João Moura, ele estava hospitalizado, graças a Deus, ontem à tarde ele já voltou para casa, e só nos resta vibrar para que ele se recupere o mais rápido possível, para que ele possa estar novamente conosco. E assim o Pai permite. E vamos pedindo ao Senhor da vida que nos mantenha a todos sob a sua paz e proteção. Bom dia. Então, agora, para dar a abertura mesmo do nosso encontro, eu gostaria de chamar para a prece de abertura o seu Jair, né, para fazer aquela comunhão de pensamentos, né, para que a gente possa, assim, comungar com a espiritualidade maior, para que todos aqui possam te extrair o máximo desse seminário. Bom dia a todos, irmãos espíritas e simpatizantes. Nós hoje, como todos os dias de trabalho no centro, fazemos a nossa prece de abertura, porque assim nos ligamos ao plano maior. E o plano maior, sabemos nós, que desde dias atrás já está preparando esta casa para esse seminário. E nós, mentalmente, vamos procurar ajudar esse seminário, procurando entender dele tudo o que nos for trazido. Esse seminário se baseia no livro de um dos livros de Allan Kardec, o livro da mediunidade. Nós vamos procurando mentalmente buscar Jesus, buscar a espiritualidade maior, buscar o mentor do trabalho deste dia, para procurarmos assim nos ajudar,
a assimilar todos esses ensinamentos, procurar colocá-lo em prática em nossos dias, nas nossas vidas, juntamente com os nossos familiares. E para isso, nós vamos também mentalizando o nosso irmão João Moura, que nessa tarde, nesse dia de hoje, não pôde comparecer. Vamos mentalizar também o nosso irmão Raul Teixeira, que também se encontra hospitalizado. Esses irmãos, trabalhadores de Jesus, que continuem nas nossas mentes para que recuperem a sua saúde. Procuramos levar também esses ensinamentos aos nossos familiares, aqueles que estão em casa à nossa espera. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Então agora eu quero convidar o Nilson, né, que vai fazer a abertura das palestras, a parte, já abrangendo a parte que seria do João Moura, e já na sequência a parte que lhe caberia aqui no seminário. Então eu gostaria de chamar o Nilson para os temas: o processo obsessivo e a obsessão simples. Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Motivo de alegria estarmos juntos no segundo seminário realizado por essa Casa de Estudos, Caminho de Luz. Agradecemos a presença de todos, que tenhamos uma manhã serena, agradável, de boas e saudáveis reflexões, e com certeza sairemos daqui melhor do que aqui chegamos. Contamos, desde cedo já percebemos que temos uma presença do plano espiritual muito grande na nossa casa, irmãos desencarnados que estão acompanhando esse trabalho e certamente estarão aurindo os ensinamentos, as reflexões que vamos desenvolver hoje aqui e agora. Como vocês sabem, já foi anunciado pela direção da casa, pela Kátia também, o nosso querido irmão João Moura, que era para estar presente conosco aqui, fazendo a palestra de abertura, abordando o processo obsessivo de uma maneira geral, não é? Dando-nos uma panorâmica do processo obsessivo. Por motivo de saúde não está presente e queremos também alinhar-nos aos companheiros que nos antecederam, enviando vibrações de carinho, de amor ao nosso João, que em breve certamente estará conosco. Bem, como a Kátia anunciou, nós falaremos do processo obsessivo e da obsessão simples. Esses dois temas estavam divididos em duas palestras e nós vamos juntá-los em uma só, não é? Claro que para esse estudo foram consultadas várias obras, palestras, em especial o livro que é o inspirador e orientador desse seminário. O livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Essa é a obra que inspira a confecção, a linha mestra desse seminário, não é? Essa obra traz uma magnífica compilação das mais importantes obras de Manuel Filomeno de Miranda, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, e essa compilação foi feita por nosso irmão Alírio Cerqueira Filho, o autor desse livro. Mas é óbvio, como o nosso companheiro que fez a prece de abertura bem lembrou, a linha mestra da nossa fala está sempre baseada em Kardec e, portanto, no livro dos Médiuns, que em seu capítulo 23 trata exatamente da obsessão. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, obra base da codificação kardeciana, não é? Obra base da doutrina espírita, Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os irmãos da espiritualidade superior nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que normalmente são eles que vos dirigem. Vejam vocês. Influem os espíritos nas nossas vidas a tal ponto que normalmente são eles que vos dirigem.
Como definição, a obsessão é a influência ou o domínio que alguns espíritos exercem sobre os outros, quer encarnados ou desencarnados, provocando-lhes desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. No meio espírita, o tema obsessão é muito falado, não é? Qualquer conversa entre confrades, entre confreiras da doutrina espírita, profitentes da doutrina espírita, qualquer conversa, eu estou com um problema, é obsessão. Não é? O fato é que nota-se que a gente tem, de uma certa maneira, se acostumado com a questão da obsessão. E, ao que parece, não temos dado a devida importância que o assunto merece. As trevas organizadas, minhas irmãs, meus irmãos, vêm cada vez mais adotando técnicas para induzir as pessoas a se acomodarem nos processos obsessivos. E elas, as trevas, têm tido sucesso nesse mister, para que nos acomodemos com essa situação. Muitos de nós, particularmente os frequentadores das casas espíritas, não é? Adotam práticas rotineiras, sem nos aprofundarmos muito nas reflexões sobre o que e como estamos conduzindo nossas vidas. Inclusive, muitos de nós frequentamos a casa espírita, digamos assim, cumprindo uma rotina semanal. Mais ou menos assim. Olha, dentro da minha rotina da semana, tem um dia que me é adequado, então eu vou lá à casa espírita, não é? A casa espírita que eu me afinizo, e naquele dia, naquela hora, ouço alguém fazendo lá uma palestra, quando termina eu nem sei bem do que foi falado, não é? E eu vou tomar o passe. Aí sim, eu tomo o passe, beleza, recebo uma carga fluídica e depois vou para minha casa e já cumpri a minha obrigação com a espiritualidade e já estou bem para a semana toda. É um fenômeno que a gente nota em quaisquer cidades, em quaisquer situações. Toda vez que convidamos as pessoas a um evento que atira um pouco daquela rotina que ela pré-estabeleceu na sua vida, é uma dificuldade enorme. Não é? Acaba havendo, de uma certa forma, uma distância considerável entre o que a gente aprende e o que a gente pratica. E é exatamente nesse espaço entre o que aprendemos e as nossas práticas, nesse espaço definido, nesse descompasso, é que as entidades inferiores atuam. Os irmãos da espiritualidade, das trevas organizadas, trevas é uma expressão forte, mas é a que nos ocorre, não é? Eles nos fazem acreditar, sobre essas nossas posturas, que é assim mesmo. Alguém de vocês já ouviu expressões do tipo, em qualquer dificuldade no seio familiar, hoje em dia é assim mesmo. Ah, essa atitude aí, puxou o avô, puxou a mãe, né? Ou ainda, todo mundo faz assim. É para a gente pensar, não é? Em verdade, são desculpas que encontramos para nos acomodarmos. Dessa maneira, a gente acaba fugindo de tratar, de enfrentar as questões importantes para o nosso equilíbrio, crescimento e evolução, e assim permitimos que as obsessões se espalhem. Dia desses, oficialmente chegamos no planeta Terra a 7 bilhões de irmãos encarnados, não é? Saibamos que a população de espíritos desencarnados no planeta Terra é da ordem de 4 vezes mais que a de encarnados. Portanto, se temos 7 bilhões encarnados, temos da ordem de 28 bilhões de irmãos habitantes do planeta Terra no plano espiritual, desencarnados. Não é? Mas quando a gente fala no plano espiritual, não é assim, lá no plano espiritual, não, é aqui conosco, aqui e agora.
Não é? Ora, não é difícil de concluirmos o seguinte: como o número de espíritos que habitam o planeta Terra, na sua maioria, são espíritos maus, infelizes, ou seja, a quantidade de espíritos inferiores, infelizes, é maior do que a dos bons espíritos no planeta Terra, imaginemos a pressão psíquica exercida sobre as pessoas. Não é? É muita gente pressionando, soprando negatividade em nossas mentes. São 28 bilhões, 30 bilhões de irmãos pululando por aí, na sua maioria, lamentavelmente, ainda se compraz com as situações inferiores e estão aí o tempo todo nos induzindo a essas situações. Tenhamos claro que a obsessão é sempre prejudicial e só é praticada por espíritos inferiores. A obsessão se dá através da lei das afinidades espirituais. Lei das afinidades. Assim, na questão 466 do Livro dos Espíritos, novamente, não é? Kardec pergunta assim: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos superiores nos dizem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, continuam eles. Aliás, esse é um ponto da maior importância, né? Como espírito que és, normalmente nos esquecemos que somos espíritos. Se pautássemos as nossas vidas, as nossas posturas, com a consciência permanente de que somos espíritos imortais e que temos pela frente toda a eternidade, certamente mudaríamos certas posturas. Esquecemos que somos espíritos. Então dizem: como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, dizem os espíritos superiores, desde que sobre ti atuem influências más, é que as atrais. Se sofremos influência de maus espíritos, ou seja, de uma gravidade maior ou menor de um processo obsessivo, é porque os atraímos. Kardec comenta dizendo assim: é assim, sobre passarmos por essas provas, não é? É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e nos dá a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. São escolhas. Com o uso do nosso livre-arbítrio é que escolhemos as companhias que temos. Os bons espíritos, em quaisquer situações, aconselham, procuram combater a influência dos maus e, se não os ouvimos, o que eles fazem? Retiram-se. Meus irmãos, minhas irmãs, a obsessão é um verdadeiro flagelo, uma pandemia mundial. Manuel Filomeno de Miranda, que é o orientador desse seminário, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Bastidores da Obsessão, diz assim: a obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso. Prestemos atenção nesse detalhe. Enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Portanto, não nos iludamos. Eu estou com um problema, tem um espírito me incomodando, não sei o quê, eu vou dar uma rezadinha e está tudo resolvido. Não é assim, eles são pertinentes. Sueli Caldas Schubert, em seu livro Obsessão e Desobsessão, diz assim: a obsessão, cobrança que bate às portas da alma, é um processo bilateral.
faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso, de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, não é? E de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito, sabemos, o nosso corpo espiritual, as matizes de culpa, o remorso ou o ódio que não se extinguiu. Gente, no plano espiritual, não tem como nos escondermos. Todas as nossas características estão impressas em nosso perispírito. Chegou lá no plano espiritual, porque tem que dar essa notícia para vocês, todo mundo aqui vai morrer, não é? Eu também. Se bem que ninguém vai morrer, não é? Quem vai morrer é esse nosso corpinho perecível. E aí, velho, chegou lá, só de olhar já sabe. Tem uma história no livro Nosso Lar, de uma senhora que chegou às portas, aos portais de Nosso Lar, querendo entrar. E o porteiro, por assim dizer, menos avisado, ficou na dúvida e chamou um espírito superior para ver se permitia ou não. Aquele espírito superior chegou, olhou e identificou o perispírito dela todo manchado. Ela tinha praticado, como uma espécie de parteira, mais de 100 abortos. E ela ficou muito brava porque não pôde entrar em Nosso Lar, porque ela não estava em condições para isso. Sem conversar, ele já observou, não é? As manchas no perispírito. Portanto, quando chegarmos lá, né, é uma radiografia, dá para ver tudo direitinho. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E apresenta, é claro, características muito diversas, não é? Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Os companheiros que vão tomar essa tribuna em seguida, Carlos Sérgio e Márcio, vão abordar outras situações, não é, graves de obsessão, que são a fascinação e a subjugação. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral do obsidiado. A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral do obsediado, não é? Que dá acesso a um espírito mau. Nos casos obsessivos, são pelo menos 2 os enfermos em desequilíbrio. Enfermos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim: e se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando um círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie nutre-se à base de um intercâmbio, um círculo de sombra em que se entregam os dois a um mútuo fascínio. Há quadros de obsessão explodindo por todos os lados, em todos os níveis, quer sejam de desencarnados para encarnados, vice-versa, de encarnados para desencarnados, né? E também entre nós. Existe obsessão, sim, de encarnados para encarnados. Somos espíritos, não é? As causas das obsessões têm como base, como já dissemos, as nossas imperfeições. De uma certa maneira, os vícios em geral são causas de obsessão, não é? As paixões exacerbadas, os desvios sexuais e outras situações, crimes, ganância, apego excessivo a pessoas, a coisas, né? Fizeram algumas perguntas ao espírito Emmanuel sobre obsessão. Lhe perguntaram assim: qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação
no fenômeno obsessivo? E Emmanuel nos diz: cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas e destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Eletroímãs, atraímos, não é? Forças espirituais compatíveis com o nosso padrão de pensamento. Outra pergunta a Emmanuel: as companhias têm influência na obsessão? Ele nos diz: assevera o Cristo, busca e acharás. Encontraremos sim os companheiros que buscamos, seja para o bem ou para o mal. Buscai e achareis. Vamos trazer agora para vocês as principais causas da obsessão. Aí vocês vão pensando na vida de cada um, né? Se enquadra em alguma delas. Ou se já viram alguém assim, não é o nosso caso, né? Absolutamente. Nós estamos aqui só para receber essas informações e passar para os irmãos necessitados aí fora. Claro, porque nós não temos nenhum problema, não é? As principais causas da obsessão são as seguintes: a cabeça e mãos desocupadas. Já ouviram aquele ditado popular? A mente desocupada é a oficina do diabo. Cabeças e mãos desocupadas, motivo, causa para obsessão. Outra, o sentimento de culpa. Isso é gravíssimo. Muito fácil de se atrair irmãos cobradores com o sentimento de culpa. A palavra irreverente é uma. A boca maledicente. A conversa inútil e fútil. Claro que não tem nada a ver com a gente essas coisas que eu falei até agora. A atitude hipócrita. O gesto impaciente. A inclinação pessimista. Nós não é todo otimista, né? A conduta agressiva. O apego demasiado a coisas e pessoas. O comodismo exagerado. A ausência de solidariedade. Tomar os outros por ingratos e maus. Eu sou ótimo, os outros, né? Considerar o nosso trabalho excessivo. O desejo de apreço e reconhecimento. O impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos. Também a fuga para os vícios, como o álcool, outras drogas, a sexualidade exacerbada, são todas essas situações causadoras de obsessão. Claro que, como disse, não tem nada a ver conosco, né? São muitas as formas pelas quais a gente abre as brechas, não é? Que permitem as parasitoses espirituais, ou seja, as obsessões. Assim, diante de tantas e variadas condições que propiciam a instalação de um processo obsessivo, né, não é difícil concluir que a maioria da população sofre, já sofreu ou virá sofrer, não é, de infelizes influências espirituais. O fato é que, deixando de quaisquer brincadeiras, a grande maioria, quase a totalidade da população do planeta Terra sofre de processos obsessivos. Dadas essas condições todas que nós relacionamos há pouco, né, não é difícil concluir que sofremos desse tipo de influência, mesmo que não seja o tempo todo, mas vez ou outra, somos atingidos, não é? Como dissemos, a obsessão pode se dar entre encarnados, muito comum entre pessoas encarnadas, né? Especialmente no seio familiar. Obsessão no seio familiar. Uma vez que o lar é um ambiente propício para os reajustes e resgates. Deus permite que renasçamos num seio familiar necessário a que a gente apare arestas do passado, não é? O lar não é uma festa. Não é. São esposas ou esposos dominadores, mães neuróticas,
maridos desajustados e agressivos, filhos rebeldes e vai por aí, não é? E esse tipo de situação cria um ambiente de sentimentos infelizes, como a raiva, os ciúmes, a inveja, muitas vezes, infelizmente, chegando à violência física ou à violência verbal, grandes desequilíbrios em que os seres se bombardeiam mutuamente, inclusive pelo pensamento, entre encarnados. Citei o seio familiar como exemplo, mas isso acontece em qualquer agrupamento humano. Obsessão de encarnados para desencarnados. A gente pensa que é só eles que nos obsediam, né? Nós também o fazemos com os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Essa obsessão de encarnado para desencarnado é muito mais frequente do que a gente possa imaginar. Os espíritos desencarnados retornam à pátria espiritual e deixam aqui, é claro, os seus entes queridos, não é? As pessoas com as quais estiveram envolvidos durante a vida e também envolvidos em vícios, maus hábitos, paixões e outras relações. Caindo em si, lá no plano espiritual, né? Muitos desejam mudar de comportamento, porque passam a enxergar as coisas de uma maneira muito mais clara, não é? Quando desencarnamos. E muitas dessas pessoas desejam, de fato, seguir por novos rumos. Todavia, em função dessas ligações muito fortes, ainda com encarnados, sentem-se chamados, atraídos por pensamentos, palavras e atos, não é? Dos encarnados, e muitas vezes permanecem imantados a esses campos eletromagnéticos. Na minha família mesmo tem uma tia, meu tio desencarnou aí há alguns anos atrás, e ela continua vivendo exatamente com a mesma rotina. Coitadinha, a gente conversa e ela fala o tempo todo no meu tio, não é? No que eles fizeram. Eu já ouvi as mesmas histórias umas 50 vezes, né? E lá, não sei o quê. E eu percebo claramente que ele está preso lá. Há uma obsessão, uma situação mútua ali, um prendendo o outro, né? Ela não tem uma vida própria e ele não pode seguir a sua jornada porque continua imantado ao lar através desse pensamento contínuo de um para com o outro, né? Outra forma de obsessão é a de desencarnados para encarnados, que é a que a gente entende ser a mais comum, né? É a interferência negativa de espíritos desencarnados junto aos encarnados, em função de ligações afetivas, paixões, ódios, vinganças, etc., né? E traz grandes desajustes, tanto fisicamente como mentalmente, e resultando em dificuldades de toda a ordem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, temos assim: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao corpo, como nós estamos agora, não é? E assim menos livre, olha que interessante, para mais facilmente o atormentar, feri-lo nos seus interesses e nas suas mais caras afeições. De fato, né, quando reencarnamos, estamos presos a esse corpo grosseiro e somos presa fácil, né? Porque é localizável, né? Não tem como. Também obsessões de desencarnados para desencarnados, lá no plano espiritual, né? Esse tipo de obsessão ocorre exatamente como as outras, as anteriores que nós citamos, né? Aqui, como no mundo espiritual, os seres se ligam em função das afinidades, dos desejos, das paixões, dos processos de vingança, e a partir daí a gente tem um grande número de seres que são dominados e escravizados por outros espíritos quando chegam ao plano espiritual. É triste, mas é a realidade, né? A gente viu que a obsessão pode se dar por desejos de vingança, de um espírito que guarda queixas na sua vida presente, ou da última encarnação, ou ainda de uma existência lá atrás. Esses desejos de vingança permanecem, não é? Vejam bem, como são muitas as classes de espíritos, não existem dois espíritos iguais, né? Naturalmente,
as obsessões também têm a mesma intensidade, a mesma variedade. Muitas vezes, não há mais do que o desejo de simplesmente de fazer o mal. Não há uma perseguição, uma história do passado, uma ligação por um vício. Há o desejo de fazer o mal. O espírito, no plano espiritual, que sofre, entende que os outros também devam sofrer. E encontra prazer em atormentar, vexar, criar mal-estar. Como ele está numa situação infeliz, deseja arrastar outros para o seu meio, não é? Não é raro esses espíritos agirem por ódio, inveja do bem. Por isso, é comum ataques às pessoas de bem. Nosso irmão Roberto, na última palestra dessa manhã, vai abordar a obsessão sobre o movimento espírita, não é? E é, de fato, as pessoas que se dispõem a tarefas no bem, a determinadas situações de auxílio ao próximo, são violentamente atacadas no sentido de não permanecerem nessa tarefa. Pelo menos numa fase inicial, porque se você persiste na prática do bem, eles se afastam, vão procurar outros, não tenho dúvida, não é? O instrutor Alexandre, no magnífico livro Missionários da Luz, de André Luiz, trazido por Francisco Cândido Xavier, diz assim, Alexandre, em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta, né, constituem problemas dolorosos e intrincados. 90%. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade, tornando-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos. São muitas, portanto, as possibilidades de abrirmos brechas, essa é a expressão, que permitem as parasitoses espirituais, ou seja, as obsessões. A palavra obsessão é um termo genérico, não é? Pelo qual a gente dá nome ao fenômeno. E as principais variedades do processo obsessivo são a obsessão simples, chamada simples, que é o foco da nossa fala também, não é? Em seguida, a fascinação e a subjugação, que, como já disse, serão abordados pelo Carlos Sérgio e pelo Márcio. Definição de obsessão simples. Ação inoportuna e desagradável em que um ou mais espíritos se agarram ao obsidiado com tenacidade, causando inquietação, mal-estar ou direcionando-o para práticas infelizes e prejudiciais. Essa é a definição de obsessão simples, né? É parasitose comum em quase todas as criaturas. Lembro-me do ditado popular, né, que olhando de perto ninguém é normal, né? Já viu isso? Não entendamos a obsessão simples como uma simples obsessão. É um jogo de palavras, né? O nome é obsessão simples, mas não é uma simples obsessão. Nunca é simples no sentido de menos importante ou pouco importante. É grave. É uma situação perigosa. Eu vou trazer para vocês aqui como é que se dá, de uma maneira geral, a recepção de uma ideia perturbadora. Como vimos, a gente vive em intercâmbio permanente com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, o tempo todo, não é? Os desafetos se buscam para produzirem males e cobranças. Assimilam ideias e pensamentos por sintonia de onda. O pensamento, minhas irmãs, meus irmãos, é onda eletromagnética, é energia. A ciência comprova isso. É como onda de rádio, não é? Então há sintonia. Então, eles assimilam essas ideias por sintonia de onda em que situam as suas mentes. É uma questão de padrão vibratório, não é? A mente que emite vibrações negativas, ociosa, indisciplinada, viciada ou rebelde,
por exatamente não se ajustar a um programa educativo da vontade, recebe os impulsos de seus pares, de seus perseguidores e capta e aceita a sugestão perturbadora. Capta e aceita. Uma vez aceita essa indução, estabelece-se uma conexão com a sombra, um regime de intercâmbio psíquico. Vamos ver como é que se dá esse intercâmbio. Uma vez, por afinidade de onda, de pensamento, estabelecida essa conexão infeliz, brotam dos porões do inconsciente as impressões angustiosas que lá dormiam, desta ou de outras vidas. Somos espíritos milenários, Temos muitas existências, muitas experiências transatas, E todas essas experiências estão acumuladas lá nos porões do nosso subconsciente. E essa conexão, esse intercâmbio com entidades inferiores, acabam trazendo, desenterrando lá dos porões do subconsciente essas situações angustiosas. Essas impressões acabam confundindo com o consciente, confundindo-se as situações do inconsciente com o plano consciente, gerando uma desordem, uma bagunça, em função exatamente dessa influência externa. E isso vai tomando conta do campo exposto que não tem mais defesas. Em função dessas tendências infelizes do passado, porque hoje somos o melhor de nós. A gente já foi, Hoje somos o melhor. Imagina como éramos, Em função dessas tendências infelizes do passado, abre-se caminho para uma melhor aceitação dos desejos, dos pensamentos desses invasores. Aqueles que se comprazem na vulgaridade, no prazer infeliz, na impiedade, na preguiça, no vício, na desordem, naturalmente têm uma tendência para se disponibilizarem, para a instalação do processo obsessivo. A gente se disponibiliza. Em geral, essas pessoas conduzem ao leito, antes do repouso físico, todas essas apreensões angustiantes, E essas ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, vão conosco para o leito, E a gente vive-as pela mente. Todas essas dificuldades, essas situações, paixões, estão vivas em nossa mente. Quando nos desdobramos pelo sono, encontramos-nos com os afins, naturalmente, por lei de atração. Estejam eles encarnados ou não, porque os encarnados também normalmente estão dormindo àquela hora, está todo mundo passeando por aí, E se unem. Quais? Aqueles que se identificam, recebendo cargas enormes de necessidades falsas e acabam mais turbando, mais afligindo. Quando despertamos, trazemos a mente atribulada, o cansaço físico, não é verdade? Quantas vezes a gente já acorda meio mal, já meio derrubado, é por causa do que aconteceu durante a noite, E cada vez mais a gente encontra dificuldade para nos ligarmos aos compromissos edificantes e acabamos nos distanciando do que deveríamos fazer. Surgem as inquietações, as desconfianças, a insegurança, as enfermidades menores, os insucessos, a gula, os exageros na sexualidade e vai por aí. Todo esse processo gera angústia, gera incerteza e uma grande perturbação interior. Olhando de fora, uma pessoa sadia naturalmente refutaria tais pensamentos, tais ações. Mas cada caso é um caso. É comum, nesse processo, que vem num crescendo, como a gente falou, o paciente acaba tornando-se apático, melancólico, com tendências à depressão, em função, é claro, dos clichês mentais pessimistas. E ele vem fabricando, Por outro lado, dependendo da natureza da pessoa, torna-se agressivo, violento, irritadiço, explode à toa, E depois se arrepende, já viram?
aquela explosão, eu fiz isso, né? Desculpa. Enfim, atitudes desarmônicas. O obsediado acaba expondo seu organismo a altas cargas de energia e causa sérios prejuízos à organização física e psíquica, não é? E abre campo para as mais variadas doenças. Como vocês sabem, hoje existe uma área da medicina chamada psicossomática e está comprovado cientificamente que mais de 150 tipos das mais graves doenças, cânceres, alergias, diabetes e vai por aí, são geradas pelo pensamento de má qualidade. Em função dessa situação, há todo um descompasso orgânico, abre as brechas para os vírus, para as doenças, não é? Os bons hábitos, nesse caso, vão sendo substituídos, não é? Ocorrem essas relações intempestivas e há, por parte do obsediado, uma alteração dos conceitos e valores. A linha do equilíbrio psíquico é tênue e delicada. Nessa fase, dá para se perceber externamente os estereótipos da obsessão. Qualquer observador atento começa a perceber mudanças de comportamento nessa linha que nós trouxemos, né? Nesse estágio em que a pessoa está, ela gera uma psicosfera, uma atmosfera pessoal fluídica, né? Perniciosa. E mesmo não sendo percebida no plano consciente, com aquelas pessoas que convivem no seio familiar ou entre amigos, com o obsediado, nota-se com certa facilidade sintomas muito comuns do tipo assim. Prestem atenção, é fácil da gente identificar. A pessoa não quer ouvir questionamento. Qualquer questionamento que você lhe faça, ela refuta, não é? Foge da participação de convívios amenos, saudáveis. Foge, não quer ler páginas edificantes. Quantos de nós já passamos por isso? Eu até queria ler e tal, mas não consigo, não tenho vontade, não consigo me concentrar. Não é? A gente foge disso. Foge também, não quer saber de nenhuma tarefa de auxílio ao próximo. E também de renovar-se, de elevar-se pela oração. O grande caminho para nos livrarmos do processo obsessivo. Então, é um perfil mais ou menos padrão. Dá para a gente perceber claramente. Não há dúvida nenhuma. Nesse estágio está estabelecida a predominância do parasita espiritual que ali está com ele. Ele já está passando a predominar. O paciente já não é mais dono da sua vontade por inteiro. São muitas as circunstâncias, não é, como a gente viu, que facilitam a conexão do plug. Criamos essa imagem, né, como se houvesse um plug, uma tomada de conexão, né? Conexão mental com esse adversário. Sempre se dá através dos delicados tecidos do perispírito, do nosso corpo espiritual. É aí que se dá essa conexão. A propósito, a gente costuma usar, por uma questão de vocabulário, o termo incorporação, não é? Esse termo não é correto. Ninguém toma o corpo de outra pessoa. Há uma conexão de perispírito para perispírito. O perispírito pode ficar entrelaçado um com o outro, mas não é uma incorporação. Não se tira o perispírito de uma pessoa e põe de lado e toma o lugar dela. Não é isso. Então, considerando nessas posturas, não é? Dessa de outras vidas, não se iludam. Há sempre um adversário traiçoeiro, alerta e à espreita para nos fazer mal. Sempre. A obsessão apresenta características bastante diversas, né? Os graus muito diferentes e também os graus do constrangimento que esses efeitos produzem. As influências espirituais, elas podem ser de baixa, média ou alta gravidade. As de baixa gravidade são as mais fáceis de serem controladas, não é? Por serem, assim, digamos, mais leves. Dá para a gente perceber e mudar de postura. Esse tipo de influência de baixa intensidade, ela surge
em momentos difíceis das nossas vidas, não é? As perdas afetivas, perdas materiais, algumas doenças, a gente acaba baixando um pouco o padrão vibratório e permite essas influências. Mas dá um observador atento e sempre com auxílio da oração, dá para você se reposicionar e afastar essa influência, não é? Nessa fase, baixa gravidade, existe, é claro, uma somatização, né? Como se manifesta? Pela ansiedade, angústia, dores musculares, enxaqueca, distúrbios na digestão, náuseas, cólicas, azia, má absorção alimentar, etc. Nesse processo dá para se notar esse tipo de situação, não é? Distúrbios no sono, distúrbio da atenção e distúrbio no controle emocional. Isso de baixa gravidade, hein? As de média e alta gravidade, o Carlos e o Márcio vão falar para vocês. Né? Engana-se aquele que imagina que a obsessão trata-se de um processo, uma ação de um espírito contra outro, um a um. Na maioria das vezes é assim mesmo, não é? Mas a gente não pode se iludir com essa simplicidade. As trevas organizadas, olha, e são muito bem organizadas. Conduzidas por espíritos, que é verdade, ainda se comprazem no mal, não é? Mas são possuidores de alto grau de inteligência. Não nos enganemos. No plano espiritual, as trevas são muito organizadas e têm estratégias de alta inteligência. Não, mas como assim? Como que uma pessoa inteligente pode fazer o mal? Olha o noticiário aí. A gente tem notícias todas as semanas. De pessoas muito bem formadas, ocupando altos cargos, não é? Não precisamos citar nomes. Conhecimento não é necessariamente elevação moral. É um primeiro passo, porque o conhecimento traz a análise. Você passa a refletir e passa a perceber o que é bom e é ruim, né? Mas daí, entre conhecer e praticar, há uma distância grande. E como vimos, é por aí que as obsessões se dão, né? Então, as trevas organizadas desenvolvem sofisticados, intrincados processos obsessivos para nos atingir. Muitas vezes, os fazem em verdadeiras legiões. Como eu disse, engana-se aquele que acha que é um a um. Muitas vezes são legiões. Inclusive atuando indiretamente, através de terceiros. É muito comum. O sujeito quer atingir o outro, mas há uma barreira mental, uma situação qualquer, usa de uma pessoa ligada àquele que quer ser atingido e obsedia aquele terceiro para atingir. É muito comum também. Na maioria das vezes, o obsediado, vejam bem, está satisfeito na posição de desequilíbrio. Ele se compraz também com aquela situação. É uma simbiose, né? Os dois estão ali se divertindo. Há que, nesses casos, se esperar o término da cegueira, a redução da rebeldia, o afastamento da ignorância, não é? Ignorância essa que não permite-lhe compreender a sua verdadeira e real e grave situação. Nós sabemos, não é? Se temos uma pessoa ligada, infelizmente, ao consumo de drogas, por exemplo, pode fazer o que for, pode gastar os tubos com médicos, com clínicas. Se ela não quiser se livrar da droga, não vai acontecer, não é verdade? É a mesma coisa com a questão da obsessão. Porque muitos de nós temos prazer nesse processo. No plano inconsciente, é verdade, mas temos. Kardec, no Livro dos Médiuns, diz assim: ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Não tem como curar alguém que está feliz, não é? Com aquela situação. Novamente, o instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, André Luiz Chico Xavier, não é? Diz assim: em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige uma solução diferente. Cada um tem uma história, não é? Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados
observam somente uma face da questão. De novo, o esquecimento de que somos espíritos. A gente enxerga as nossas dificuldades, as nossas situações, sob o prisma desta vida. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. O que eu fiz para merecer isso, não é? Porque a gente esquece que temos uma anterioridade. Então, observam só uma face da questão. Quando cada processo desse teor caracteriza-se por aspectos infinitos, com vistas no passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Há toda uma história do obsidiado e do obsessor que precisa ser levado em conta. Diante do obsidiado, fixam apenas o imperativo imediato. O imperativo imediato, ou seja, o afastamento do obsessor. Não é? Toda vez que vou dar uma rezadinha, sai para lá. Não é assim? Eu sou tão legal, mas tem um obsessor aqui que está me atrapalhando, já vou dar um jeito nisso. Vou lá na casa espírita, tomo um passe e beleza. Não é? Lê do engano. Não é? Primeiro, que se aquele irmão está conosco, como a gente viu, estamos falando aqui há um tempão, está porque nós o atraímos. Na verdade, podemos até questionar quem é que está obsediando quem. Que nós o atraímos. Não é? Há uma simbiose, uma sinergia entre as entidades encarnado e desencarnado e vice-versa. Não é? Então, se temos sim um irmão, um obsessor ali, é nosso irmão. Tão imperfeito quanto nós o somos, por isso estamos juntos. Não é? Então oremos por ele, vamos levar ele no estudo edificante, na prática do Evangelho no lar. Vamos levá-lo à casa espírita para ouvir uma palestra edificante. E com isso, nós vamos nos melhorar e ele também. Estamos ajudando o nosso irmão. Temos ligações do passado. Infelizes, muitas vezes, mas temos. São resgates que nós precisamos passar, não é? São provas, como disseram os espíritos superiores, que Deus usa dessas provas dos espíritos imperfeitos para a nossa evolução. Nós precisamos passar por isso. Temos débitos com esses irmãos, não é? Então, a gente não pode desejar-lhe mal, sai para lá, e não sei o quê. Não, estamos juntos. Vamos crescer juntos, vamos nos livrar dessa dificuldade juntos. Então, para de desejar mal para o seu obsessor, porque não vai adiantar. Como a gente falou dia desses, outra coisa também, sabe esse negócio de exorcismo? Os nossos amigos que estão aí criando dificuldades sérias, já são os casos mais graves que eles vão tratar, de obsessão, aí chama lá não sei quem que é autorizado para fazer o exorcismo. Temos vários relatos, eles se divertem com essas histórias, sabe? Os espíritos. Imagina, não funciona. Sai desse corpo que não te pertence. Eles dão risada. Não é? Tenhamos caridade, solidariedade com esses irmãos que são como nós. Nem melhor nem pior. Mas como rebentar de um instante para outro, diz Alexandre, algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum. Como romper de um instante para outro essas algemas seculares? Como separar seres que se agarram uns aos outros, ansiosamente, não é? Por compreenderem que na dor da semelhante união permanece o preço do resgate indispensável. Aquele que quer prejudicar, ele entende que causando dor ao semelhante é que vai se dar o resgate, não é? Como a gente viu, as enfermidades espirituais, não é, representam forte realidade, impossível de ser ignorada, não é? Sobretudo no momento atual. Quem estuda um pouco a doutrina espírita sabe que estamos em plena transição, deixando de ser um mundo de provas e expiações para adentrarmos a um mundo de regeneração. A espiritualidade superior tem nos trazido constantes alertas, não é? Que apontam para a necessidade urgente de avaliarmos a nossa conduta moral. Novamente, Kardec, em O Livro dos Médiuns, orienta: o mais seguro meio
de a pessoa se livrar dos obsessores é atrair bons espíritos pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder que os maus. E a vontade deles, dos bons, basta para afastar esses últimos. Eles, porém, os bons espíritos, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem para melhorar-se. Temos que fazer a nossa parte, não é? Sem o que os bons espíritos se afastam e deixam o campo livre aos maus. E os maus, se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. O mais poderoso meio de se combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. E a gente caminhando para o nosso encerramento, né? Temos na questão 467 do Livro dos Espíritos a pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Tem como a gente eximir-se dessa influência, não é? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, vícios, etc., os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Meus irmãos, minhas irmãs, a aquisição da paz é uma resultante de lutas, de esforços que disciplinam o espírito. Quando a obsessão chamada simples não é devidamente tratada, não é? A pessoa acaba muitas vezes caminhando para os próximos estágios. Primeiro a fascinação, depois a subjugação, que serão tratados pelos nossos irmãos que vão nos suceder. Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E agora eu queria chamar o nosso irmão Carlos Sérgio, que vai dar sequência na palestra, né, falando, como já o Nilson anunciou, sobre a vacinação. Permitam tirar minha colinha. E se eu me afastar muito do tema, vocês me lembrem que eu trouxe a colinha, porque eu ando meio esquecido, viu? Antes de darmos início propriamente à minha fala, que vai ser sobre a fascinação, né? Gostaria de pegar um gancho, como eu vou pegar praticamente em tudo que eu vou falar, depois da brilhante palestra ouvida, né? Tão abrangente, com tantos detalhes, né? Fica difícil a gente não se envolver com isso. Eu estava na plateia e estava a todo instante falando, poxa vida, é isso mesmo. Tem a ver com aquilo que eu ia falar. Então, a todo instante eu vou estar pegando algum gancho no que já foi dito pelo nosso irmão Nilson, né, brilhantemente exposto pelo Nilson. Mas eu queria pegar um gancho logo de cara, assim, para animar um pouco todos nós nesse sábado maravilhoso, que é sobre a questão do sai demônio. Eu achei legal isso daí. Esse é um gancho bom, né? Então o pastor estava na praça, sai demônio, né? Daí estava passando o Zé, e o Zé já tinha tomado algumas, né? Estava já meio atrapalhado, coitado do Zé, ele bebe muito. E daí ele parou, viu assim, falou, ó, você sai se você quiser, porque a praça é pública. E eu acho que a coisa pode começar, o começo da abordagem pode ser essa mesma, viu, gente? Todos nós, como a praça, né, somos públicos à questão da obsessão. Engana-se todo aquele que pensa que não a tem, ou que não a teve, ou que não a terá, né? É uma coisa que nos segue, é muito mais comum do que possamos imaginar. Como foi muito bem citado aqui, muitos dizem, né, que existem 4 desencarnados para cada encarnado na crosta terrestre. Já uma cultura que vem de diversas fontes diferentes, desde a Rosa Cruz, enfim, em tudo quanto é canto você ouve esses números parecidos a esses.
Então, nós vemos, por isso, que junto de nós, provavelmente teremos 4 espíritos para nos obsidiar ou não. Isso na média. Eu, como sou mais ruinzinho, afasto, vamos supor, um espírito bom, que poderia ser um desses 4, foi dito aqui que a maior parte ainda é imperfeita, né? Por isso que estamos todos aqui na crosta. Então, afasto esse um bom, por eu não ter o mérito de tê-lo junto comigo, ficam os 3, e alguém que tenha os méritos, afasta 3, fica com o bom, e manda esses 3 para mim, às vezes. Então, olha a confusão de pensamentos que eu estou recebendo a todo instante, porque tem 6 aqui me intuindo de forma errada. Né? Tudo, o pensamento é tudo, a energia transita e não tem parede que freie isso, não tem questão de espaço. Né? Einstein já nos mostrava como que funciona essa questão da energia. Então a energia transita livremente por aí, eu estou captando e ao mesmo tempo também transmito, como muito bem foi dito aqui, né? Tudo isso, eu estou recebendo energia, não é só, e pensamento não é só de um espírito, não. As mulheres levam vantagem aí, hein? Porque elas ouvem TV, conversam com as amigas, né? Tomam conta das crianças, fazem o tricô, tudo ao mesmo tempo. Né? Nós homens não. Nós, se a gente quer ouvir o futebol, você abre a boca e fala, pega isso, está me atrapalhando. A gente tem essa dificuldade. Né? Então as mulheres nessa situação levam vantagem, elas estão aí com todos esses espíritos em cima, assim como nós homens. Né? É difícil, muito difícil para nós, para mim principalmente. Então nós vimos, pelo que foi dito e pelo que eu estou dizendo, que o processo de obsessão é o processo de pensamentos, ideias, né, que se estabelece em nós com uma certa insistência. Né, porque essa troca de pensamentos e ideias é uma coisa normal, que a todo instante está ocorrendo. Mas quando existe essa insistência, essa constância, quando não se dá trégua nessa questão, aí está instalado o processo obsessivo. Esse processo obsessivo, muito bem dito aqui, existe o processo simples, vamos assim dizer, de obsessão simples, né? Que são aqueles mais diretos, e nós mesmos, na maior parte das vezes, conseguimos nos aperceber que estamos sofrendo esse tipo de influência. Basta, para tanto, pararmos para refletirmos, fazermos nossas orações, né? Enfim, uma vinda a uma casa como essa ou a um outro templo religioso sempre nos propicia uma reflexão que faz a gente rever as coisas erradas que a gente anda fazendo. Aquilo que Santo Agostinho, não é porque é o nome da minha casa espírita, mas porque merece ser citado com certeza, principalmente nessa questão, ele nos orientava toda noite. Faça uma avaliação do que você fez durante o dia. E nessas ocasiões a gente consegue se aperceber, pelo menos aqueles que já detêm um pouco de conhecimento, aqueles que já estão refletindo, já estão se preocupando com as questões da sua evolução, da sua melhora íntima, né? Esses já se apercebem de que, olha, eu estou errando aqui ou acolá. E pela insistência desse erro, pela abnegação que eu tenho em continuar nesse caminho tal, acho que está tendo um processo obsessivo, que seria o processo obsessivo simples, porque a gente acaba notando, né? Diante das palavras do Nilson aí, que expôs tantos tipos diferentes de situações em que a gente possa ter isso daí, eu vou citar uma bem simplória, que inclusive ontem à noite, quem estava comigo ontem à noite viu falar, mas eu vou citar o mesmo exemplo. Eu acho que é um exemplo, para mim, pelo menos, muito bom. Ainda na minha inferioridade,
ainda na minha dificuldade para superar todas essas coisas que eu tenho ainda pela frente, né? Às vezes eu me magoo muito com uma pessoa. Eu fico até com medo, né? Será que eu não estou com ódio dessa pessoa, né? Será que eu já não estou até desejando que aconteça o mal para ela sem querer, inconscientemente? Então, essa questão, né, desde que ela tenha continuidade, né, você ficar com uma mágoa tão grande de uma pessoa que no dia seguinte você lembra, na semana que vem você lembra, com certeza você está num processo obsessivo, pelo menos nós, que não devíamos mais ter esse tipo de sentimento. Não cabe, mano. Sabe aquela briga com, sei lá, com a minha obsessora encarnada que está sentada ali? É a briga que não devia ter, mas teve. E eu não conseguia. Aconteceu ontem à noite, eu ainda estou, aquilo ainda está me machucando. Não devia estar acontecendo isso, mas está. Então, até que ponto sou eu mesmo, o meu ser, ou é o meu ser que tem essa fraqueza e por essa fraqueza, como foi muito bem dito, está permitindo que outros interfiram nesse processo e agravem mais ainda a situação. Algum inimigo dela, às vezes, que quer prejudicá-la, está aqui junto comigo, me cutucando, você não pode perdoar. Você tem razão, ela estava errada. Né? Como que ela fez isso? Às vezes não é inimigo dela, é inimigo meu mesmo. Né? Quer que eu não consiga vencer essas dificuldades. Então, esse é o processo que eu considero, né, dentro da minha consideração, com certeza é mais correta, mas é o exemplo que para mim cabe de obsessão simples. Eu venho aqui falar de uma obsessão muito mais complexa do que essa, que é a fascinação. E acho que eu tenho condições para falar nisso, pelo menos por duas situações importantes. Né? Uma delas eu digo, é o fato até de eu estar aqui falando na frente para vocês. De eu costumar falar na minha casa espírita. Até que ponto, né, eu não estou me enganando, eu não estou enganado, né, falando para os senhores que, na sua maioria, sabem mais do que eu, estudaram mais do que eu a doutrina. Essa coragem que eu tenho de falar, até que ponto não está sendo utilizada pela espiritualidade para, usando da vaidade que eu ainda tenho, usando do orgulho que eu ainda tenho, né, em me dar forças para vir aqui falar. Né? De repente, será que, na verdade, o sentimento que eu tenho dessas questões está sendo forte o suficiente para fazer com que eu mude, que eu vá abandonando essa vaidade, abandonando esse orgulho, vá fazendo com que as coisas que eu falo é que eu tente pôr em prática na minha vida? Então, eu acho que isso me dá um pouco de qualificação para falar de fascinação, porque eu tenho dúvidas sobre isso também. Não pense que não tenha. Outra coisa que me qualifica a falar sobre fascinação é o fato de que, dentre todos os meus defeitos, eu ainda tenho um, que é o de militância política partidária. E como político, né, eu acho que eu arrumo aí um outro, como exemplo, como aquele que eu citei agora, me pareceu ser um bom exemplo, a questão do perdão, né? Quem aqui não sabe que a gente tem que perdoar? Todos nós sabemos, é o que a gente ouve todo dia. Jesus falou, perdoa, 7 vezes 70. Nossa, quantas vezes? Perdoa sempre. Né? Todos nós estamos conscientes da nossa obrigatoriedade de perdoar. A questão política, né, que me envolve também, me dá essa condição de falar mal dos políticos.
Até vou contar uma piadinha para amenizar um pouco. De repente tem político aí na plateia e vão ficar todo mundo bravo comigo. Então eu vou contar uma piadinha de político. Muita gente já conhece. Quem conhece, me perdoa. Mas um grupo de políticos estava voltando de Brasília de avião, né? Vou apressar porque aqui não é lugar de piada. Estava voltando de Brasília de avião, não eram de Bertioga, né? Mas estavam vindo aqui para a região e o avião caiu lá em Minas. Até chegar o socorro lá, já era o dia seguinte, né? E começaram a procurar, deram num sitinho lá, que tinha um ranchinho, tinha um mineirinho lá, foram perguntar, e avião? Não, tá ali, ó, caiu ali, foram lá ver, estavam todos os destroços do avião lá, tal. Mas e cadê os corpos? Enterrei tudo. Enterrou tudo? Mas nenhum sobreviveu? Sabe como é que é, né? Político mente, né? É bem que perguntei assim, tem alguém vivo? Tinha uns que levantavam a mão assim, né? Enterrei tudo, eles mentem muito, né? Então, a fascinação acho que tem muito a ver com essa questão da política, né? Eu acho que é um bom exemplo da política. Porque o político, se ele falar a verdade, ele não vai ser eleito, gente. Né? Esse é um problema nosso. Né? Problema nosso. A gente não consegue votar no político que falar a verdade. Nós temos esse defeito. Nós temos o defeito do eleitor que quer ser enganado. Então o político se vê na obrigação de mentir para conseguir ganhar uma eleição. E o político, então ele fala manso, ele é agradável, ele é simpático. Ninguém consegue ser mais persuasivo do que um bom político, senão ele não se elege. A política é que nem um namoro, né? Quando a gente começa a namorar, a gente mente bastante também. Eu mentia. Coitada da Rá, entrou bem comigo. Né? É mentira. A gente se faz do jeito que o outro quer, né? Que o outro gosta para conquistar o outro. A fascinação acho que tem muito a ver com isso. Né? A fascinação são espíritos ardilosos, né? Espíritos espertos, espíritos que sabem como conduzir-nos, né? De tal maneira que a gente começa a achar que todas aquelas ideias que a gente tem, todos aqueles conceitos, tudo que a gente acha está certo. Aquela é a verdade. A gente começa a menosprezar outros, se achar superior, né? Entender que somos melhores e que temos. E isso vai criando um círculo vicioso em torno de nós, que dificulta muito nós sairmos dele, porque cada vez isso vai se ampliando mais, cada vez a gente vai se afastando mais. E os espíritos aproveitam, né, dessa ação e interferem junto com quem nos cerca, que passam a bater palma para a gente. Espírita não gosta muito dessas coisas de palma, de elogio, porque sabe disso. Né? Passam a nos elogiar, passam a dizer que você é brilhante, isso aqui, e a gente vai cada vez mais acreditando que a gente é alguma coisa. Então, esse é o processo da fascinação, é um processo difícil. Não é tão fácil a gente se aperceber de que isso está acontecendo. Às vezes a gente se apercebe em determinadas situações, em determinados assuntos, em determinados aspectos da vida, que a gente tem consciência de que não, nisso eu sou ruim a peça. Deixa eu ouvir o que a minha esposa está falando, que ela entende muito mais do que eu disso. Não, você decide. Né? Em outros, não. Em outros a gente se fecha. A verdade é minha. Vai ser feito do meu jeito. Na casa espírita, isso acontece bastante. Não que a casa espírita não tenha que ter um comando. É lógico que tem que ter. E esse comando tem que ser muito firme. Na mão de alguém que conduza daquele jeito. Porque senão vira bagunça. Como em qualquer outra instituição, em qualquer outro lugar. Eu já citei muito a minha esposa hoje aqui, mas nos nossos lares também. A gente tem obrigação
filhos, principalmente, né? Naquilo que a gente acredita, com muito amor, é lógico, na casa espírita também, em qualquer lugar, conduzir com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, mas conduzir com firmeza. Agora, daí até a gente achar que a fascinação é uma coisa que não está no nosso caminho, não está em nós, né? Difícil. É melhor, como eu disse ainda ontem à noite também, desculpa para aqueles que eu vou ser repetitivo, é melhor negarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Essa é a realidade. Eu não tenho medo e nem vergonha de me expor a todos os senhores falando o que eu falei sobre a minha pessoa. É realmente o que eu sinto, o que eu acho. Eu tenho essas dúvidas com relação ao que ocorre, o que acontece comigo. E eu prefiro ser assim. Eu ainda não venci isso. Eu ainda tenho medo e tenho dúvida. Naquilo que eu venci, naquilo que eu não tenho mais dúvida, aí sim, aí eu sou firme. Aí, se depender de mim, eu afirmo com categoria, não, isso eu já não faço mais. Isso para mim é passado. Superei essa dificuldade. Mas tem certas coisas, e essa que eu estou tratando hoje, da fascinação é uma delas, que infelizmente eu não venci, em hipótese alguma. Com certeza eu estarei sujeito a ela ainda por um bom tempo. Não tenho certeza se não estou sob seu efeito em algumas situações como essas que eu citei. O próprio fato de eu me colocar aqui falando para todos os senhores. O problema todo é nós não reagirmos porque nos achamos donos da verdade. Esse é o grande problema da fascinação. Diferentemente da obsessão simples, né? Sempre nós vamos precisar de auxílio externo para vencermos a fascinação. Dificilmente a gente consegue sair dele, já que a gente não enxerga, né? Já que a gente não reage, já que a gente se acha que está tudo bem, que nós somos autossuficientes, e que quando alguém vem falar para nós, aquilo nos ofende, aquilo nos magoa, aquilo nos revolta. A gente tem uma grande dificuldade, como foi dito pelo Nilson, em recebermos qualquer crítica, por mais caridosa que seja, por mais que essa crítica seja construtiva, né? A gente tem muita dificuldade para enxergar dessa forma e a gente acaba por se ofender, por não aceitar, por se revoltar, enfim, fica difícil vencer sozinho. Há necessidade, sim, de ajuda. A casa espírita está muito preparada para tanto. A prece é um meio eficaz para todo e qualquer socorro que necessitamos. Mas no caso da obsessão, e no caso mais específico da fascinação, ela não é suficiente. Deus espera que a gente reaja. Deus espera que a gente haja. Não podemos nos limitar a pedir. A prece por si só não é suficiente. Nós precisamos reagir. Qual que é a reação que precisamos ter? Como foi dito, a obsessão ela se instala naquilo em que somos fracos. Né? O sujeito tem tendência para beber. Qual o melhor jeito de prejudicar essa pessoa? Fazendo com que ele tenha mais vontade ainda de beber. Sugestionando para ele, vamos dar uma pagadinha no barzinho da esquina. É assim que os obsessores agem. Não adianta o obsessor
falar para alguém aqui da plateia parar no barzinho da esquina beber, se alguém nunca bebeu na vida, detesta bebida, não vai beber nunca, obsessor nenhum vai perder tempo sugerindo a ele que pague no barzinho da esquina para beber alguma coisa. Não vai acontecer isso nunca com você. Agora, aquele que tem o hábito da bebida, que tem uma grande dificuldade para ficar afastado dela, o obsessor vai pegar essa fraqueza, explorar essa fraqueza para prejudicá-lo. Então, em qualquer obsessão, ou no caso da fascinação, o que nós precisamos é agir, né? Não basta só a oração, é agir naquilo que ainda somos fracos, naquilo que é a brecha pela qual a fascinação está se instalando em nossas vidas. Nós temos que nos esforçar para modificarmos o nosso ser, nosso modo de pensar, nosso modo de agir naquela que é a nossa fraqueza. Essa questão da prece é um meio eficaz para todo socorro, porém não basta, pois Deus ajuda os que agem e não aos que se limitam a pedir, né? Eu fiz questão de anotar aqui da pergunta 479 do Livro dos Espíritos. Não é uma coisa que eu esteja dizendo, são palavras de Kardec. Né? Por quê? Porque é assim mesmo que acontece. Por mais fé que a gente tenha, por mais que a gente peça com fervor, né, não seja uma prece só, né, não seja um amontoado de palavras, mas nós sabemos muito bem que nós temos que fazer a nossa parte. E essa é uma questão muito importante. O obsediado tem que destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Não tem como nós nos livrarmos da obsessão sem ser dessa maneira. Uma obsessão simples. Um caso mais tranquilo tal, tudo bem, tem os trabalhos de desobsessões lasticadas, tudo, mas nós sempre avisamos aqueles que a gente socorre dessa forma. Olha, meu amigo, se você não mudar a sua forma de ser, né, se você não se voltar mais para uma doutrina, para uma religião, não procurar mais a Deus, tal, né, pode até ter uma melhora. Provavelmente haverá essa melhora. Mas ela durará uma semana, 15 dias, um mês, e depois o processo se instala novamente. Então você tem um prazo muito curto para você começar um processo de mudança no seu ser. Enquanto você insistir naquilo que você está cometendo de erro, e isso só você sabe, você que tem que avaliar, né, fazer uma autoavaliação e tomar decisão no que você tem que mudar na sua vida, quando você não fizer isso, né, você está sujeito a retornar à situação em que você se encontra hoje. Assim é a ajuda que a Casa Espírita dá nesses casos, e com certeza assim é que o plano espiritual maior age conosco. Pela misericórdia, né, pelo amor ao próximo, sempre nós temos o socorro, nós nunca estamos abandonados em situação nenhuma. Deus, nosso Pai amantíssimo, se utiliza dos espíritos iluminados, dos bons espíritos e de qualquer um de nós, né, porque sempre podemos fazer o bem para alguém que esteja numa situação mais difícil do que a nossa. Então, Deus está contando com todos nós, né, para a prática do bem, para auxiliar quem precisa, e a gente consegue, sim. Só que se persistir tudo do jeito que estava antes, daqui a pouco volta tudo ao que era. Não existirá mudança, não existirá a superação daquele mal. Nós temos que superar. O mundo em que vivemos é um mundo sujeito à lei evolutiva. Enquanto a gente não evolui, a gente está na mesma situação, no mesmo lugar, acontecendo as mesmas coisas. Evoluir é adquirir aquilo que falta a nós de virtudes,
ligarmos de nós ainda nossas deficiências, pegarmos nossas deficiências, deixarmos para trás maus hábitos que tínhamos. Quantos deles já não deixamos? De homens da caverna que fomos, né, de canibais, de resolver tudo com um Colt 45, como no faroeste americano, ou com uma espadinha lá na Europa, que por qualquer coisa se duelava. Né? Quanto não evoluímos até os dias de hoje? Mas é necessário dar continuidade a esse processo. Só para concluir, eu já estou passando do meu horário, que eu sei, eu vou ser bem breve, né? Obsessão, então, é uma coisa que nos sujeita a todos. No Livro dos Espíritos, a gente encontra a questão da obsessão numa forma assim bem interessante, no item que fala sobre possessos, né? E já de cara Kardec alerta que não existe isso, né? Possesso seria posse do corpo. Então o espírito nenhum toma posse do nosso corpo. Nosso corpo é posse do nosso espírito e só. Os outros a gente permite. E a partir daí ele começa a falar de obsessão no Livro dos Espíritos de uma forma que a gente entende nitidamente que é para todos nós aqui encarnados. Né? Daí, novamente, ele vem falar no Livro dos Médiuns sobre a questão da mediunidade e da obsessão aos médiuns. Né? E nos deixa muito claro que todos nós espíritas estamos sujeitos à possessão, inclusive os médiuns. Olha que perigo. Então, engana-se aquele irmão querido confrade na nossa doutrina, né? E se sente isento a isso. E às vezes eu noto isso. Nós trabalhamos lá no nosso centro com papeizinhos onde se escreve o nome e deixa em cima da mesa nos trabalhos de desobsessão. Tem companheiros que nunca puseram seu nome lá. Né? Imagino que eles pensem que pela prática do espiritismo, né, não seja necessário. É um engano. Né? Todos nós necessitamos, sim, tomarmos o máximo cuidado e todos nós não só estamos sujeitos, como muitas das vezes estamos vivenciando um processo desse tipo. Muito obrigado a todos, me perdoem pelas brincadeiras,